Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 11 do nosso curso de Fundamentos de SOA, Arquitetura Orientada a Serviços, uma paisagem em 360 graus. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre princípios de design de serviço, ok? Primeiramente, a gente vai começar falando sobre a orientação a serviços. A orientação a serviços que é o paradigma de design. Deixa eu pegar aqui a mesinha, esqueci de pegar antes. Vamos pegar aqui. A orientação a serviços, que é o paradigma de design, né, que é essa abordagem para a concepção de uma solução lógica, ok? Paradigma de design para a SOA, a orientação de serviços, né, é uma abordagem baseada no conceito de separação de problemas. Esse conceito de separação de problemas, gente, isso aqui é uma coisa antiga já, isso aqui não é nada de novo não, isso aqui é dos anos 80, anos 70. Dividir para conquistar. Alguém já ouviu essa frase? Acho que todo mundo aqui na faculdade já deve ter ouvido ou ainda vai ouvir essa frase aqui, o famoso, como é que é? Dividir para conquistar. Ou seja, você pega o seu problema maior e vai decompondo ele em problemas menores, e aí chega um ponto onde essas unidades que você decompõe se tornam os programas, ok? Existem vários desses paradigmas, o estruturado, a orientação a objetos, inclusive o estruturado, né? Aí tinha outros, engenharia da informação. Né? Todos eles se baseavam nesse conceito, se baseiam, né? Porque pô, ainda tem muita gente trabalhando com estruturado, né, gente? O mundo bancário, por exemplo, no mundo inteiro trabalha com estruturado, trabalha com COBOL ainda, né? Então, assim, o estruturado não morreu. Bom, existem vários paradigmas de design, né? A orientação a serviços é o paradigma de design pregado por SOA, né? Esse cara aqui, o Thomas escreve muito sobre isso aqui. Tem um livro dele, né, chamado Princípios de Design, um livro muito famoso e tal, na área, né. Então, a separação de problemas, ela preconiza o particionamento lógico da solução em capacidades, né, em componentes, né, cada uma projetada para resolver um problema individual, ok? E essas capacidades relacionadas, né, que têm similaridades, que têm coisas em comum, elas podem ser agrupadas em unidades lógicas de solução. E quais são essas unidades lógicas de solução? Que têm coisas em comum, que tratam do mesmo assunto. Quais são os serviços? Né? Então, aí, um conjunto dessas capacidades, elas formam um inventário de serviços, que é o assunto que a gente falou na aula anterior, ok? E aí, esses inventários de serviços são os serviços de tarefa, os serviços de regras de negócio, de entidades, utilitários, né? Voltando a lembrar que eu por minha própria conta e risco, coloco aqui regras de negócio como um inventário, visto que regras de negócio é um padrão de projeto de SOA, né, que a gente vai ver na aula 12, vamos falar na aula 12 sobre padrões de projeto, né? Existe um padrão de projeto que fala de regras de negócio, e como esse padrão de projeto ele fala na criação de serviços orientados à resolução de regras de negócio, então eu coloco também as regras de negócio como uma categoria de inventário, porque eu acredito que é uma categoria que ela complementa esse conjunto, né, proposto pelo Tomazeu de serviços de tarefa, serviços de entidade, utilitários, né, ela complementa esse conjunto todo, de forma que você consegue fazer uma transação, vamos chamar de transação, né, uma transação completa distribuída através de um serviço, né? Por exemplo, você tem um serviço de tarefa,
né, e em vez de você criar um programa que resolve tudo, né, você tem vários pedacinhos, várias operações, né, vários pedacinhos de vários serviços, né, você tem vários serviços trabalhando juntos, né, de vários tipos, né, de várias camadas de inventário, né, e esses serviços todos juntos, né, montam uma composição no serviço de tarefa e eles todos juntos vão resolver aquela tarefa de processo, ok? Dentro de um conceito de trabalho distribuído, de execução, de finalização de transação distribuída com aquelas características ACID, né, que a gente comentou na aula anterior, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do que são princípios mesmo, né? Qual que é o conceito de princípios, ok? Então a gente falou de orientação a serviços, que é o paradigma de design que o SOA utiliza, ok? Assim como a orientação a objetos é um paradigma de design do pessoal que trabalha com Java, né? Do pessoal que trabalha com orientação a objetos mesmo, ok? E o SOA tem uma questão um pouquinho diferente aqui, que são os princípios de projeto, né? Quando a gente fala design, a gente fala em projeto, tá? Ok? Então, esses princípios, o que são os princípios? Os princípios, eles são diretrizes, eles são orientações principais, né? São referências de validação do pensamento e ação, né? Quando você está fazendo análise, quando você está modelando, né? Quando você está projetando, quando você está programando também ação, ok? Tudo você faz pensando nesses princípios, ou seja, são regras tão essenciais, são as regras mais essenciais. São aquelas regras que você, a todo momento, você tem que estar pensando naquilo que você está fazendo, em todas as partes, né, em tempo de projeto, em tempo de análise, em tempo de programação, ok? Pensar no seu sistema em tempo de produção, de execução. Você tem que ver se a todo momento você está respeitando essas regras, né, que são as regras essenciais, são os pilares, né, os princípios, eles são os pilares, ok? Sobre os quais se sustenta todo o seu trabalho. Né? Ele direciona o projeto, a construção e os testes, e ele define características ideais do produto final. Né? Então, no caso dos princípios do SOA, de projeto de serviços, eles são aplicados na construção dos componentes de software e também na disponibilização da infraestrutura, ou seja, porque como a gente vem vendo até aqui, né, eu sempre coloco para vocês que não existe somente o software no SOA, né, a infraestrutura ela vem junto, né, para suportar esse software, né, para suportar esse reuso, para suportar esses níveis de serviço que são mutáveis, né, esses níveis de exigência que vão variar e vão gradativamente escalando em função do nível de reuso que você dá para os teus serviços, para os teus componentes, ok? Então, eles são aplicados de forma que viabilizem uma arquitetura SOA sustentável no tempo e busquem a máxima eficiência da infraestrutura de TI orientada a serviços. Né? Ou seja, você tem que ter uma computação orientada a serviços, né? Infraestrutura e software orientados a serviços, ok? E obedecendo esses princípios, né, é por isso que eles existem, para que você observe eles a todo tempo, né, e você consiga produzir software e infraestrutura, né, uma computação orientada a serviços que consiga sustentar uma arquitetura orientada a serviços, ok? E eles são realmente muito importantes, né? Quando a gente fala em princípios, a gente pode lembrar, por exemplo, quem estudou direito, aí, quem se prepara para concurso, né? Aqui em Brasília tem muito disso, né? E também no Brasil inteiro, né? Muita gente querendo entrar para a área pública, ok? Então, no direito, por exemplo, tem os princípios, né? Princípio do direito constitucional, princípio do devido processo legal, né? Que ninguém vai ser julgado sem que tenha o devido processo legal. Então, o pessoal, os juízes, o pessoal do judiciário, até da área administrativa, da administração pública, né? Então, esse é um princípio, né? Que ninguém deve ser julgado sem que tenha o devido processo legal. Tanto que em processos judiciais e processos administrativos também, né,
se respeita isso, né, de que tem que ter um processo, tem que ter direito à ampla defesa, ao contraditório, ok? Então, o princípio é aquela regra que ela é a mais essencial, que ela tem que ser sempre respeitada, né? E que você sempre tem que estar validando aquilo que você está fazendo, contrapondo com esses princípios para verificar se aquilo que você está fazendo não está quebrando esses princípios, né? Porque se você, no caso do SOA, se você respeitar esses princípios sempre, em tudo que você for fazer, de software, de infra, você vai ter a ideia é que você tenha uma arquitetura orientada a serviços bacana, sustentável, forte, né? E se você não respeitar esses princípios, se você quebrar esses princípios, a quebra de cada um desses princípios vai te levar a uma série de problemas específicos decorrentes da quebra de cada um deles, ok? Então aqui, né, retirados do livro do Thomas Earl, ok? Então nós temos o princípio do baixo acoplamento, da reusabilidade, do contrato de serviço padronizado, da modularidade, da independência de Estado, da autonomia, da descoberta e da abstração. Cada princípio desses se preocupando com um aspecto específico, tanto da construção do software, ele tem desdobramentos, ele tem reflexos, né, tanto na parte de software quanto na parte de infra, ok? Então, o baixo acoplamento, ele procura o quê? Minimizar as dependências entre os componentes. Porque, claro, isso aqui fica mais fácil você fazer a migração. E a reengenharia dos serviços. Quanto menos acoplados, né, né, quanto menos acoplados os componentes estiverem dentro de si, entre si, mais fácil vai ser para você trabalhar toda a tua infraestrutura e toda a tua parte de software. E como é que você faz esse desacoplamento dos componentes? Através do conceito de interfaces, que nos serviços, por exemplo, são os contratos, né? Você tem um WSDL, um Web Service, que tem um contrato, que para você acessar ele, você faz através de uma URL, né? Você acessa através de uma URL. Então você não acessa direto aquele componente que provê, você acessa um ponto intermediário fisicamente, né? Você acessa um ponto passando dados, e nesse ponto é que vai essa camada que faz a integração entre as plataformas, nesse ponto é que vai fazer o redirecionamento para onde o componente físico que provê aquele serviço está de fato, né? Vai fazer esse direcionamento para onde ele está, para que ele execute aquilo e retorne uma resposta, e essa resposta retorne ao consumidor, ao executante, ao solicitante da execução do serviço. Então, é essa interface que se coloca no meio, né, entre o consumidor, você tem uma interface, você tem um provedor. Essa interface que você coloca no meio é que vai te dar o desacoplamento entre as operações, entre os serviços. E vai te dar essa possibilidade de, por exemplo, esse provedor está numa máquina A, você poder migrar ele para uma máquina B, ok? Você migra ele para uma máquina B, e aí a interface apenas redireciona, ok? Quando ocorre somente um redirecionamento aqui por dentro, e esse consumidor nem sabe que a coisa mudou de máquina, que mudou de tecnologia, que mudou de linguagem de programação, que mudou de fornecedor, não sabe nada, não sabe nada. E esse é um dos grandes pontos do SOA, né? Por isso que ele foi alçado, o baixo acoplamento, a qualidade de princípio, porque ele tem que ter em primeiro plano, olha, eu tenho que desenvolver uma coisa para expor ela como um serviço na minha organização, que ela seja fracamente acoplada, que tenha baixo acoplamento, para permitir essas coisas, né? Se eu fizer isso para ser desacoplado,
eu vou ter esses benefícios aqui, de poder migrar, de poder fazer de ter essa flexibilidade que dá um grande retorno para minha empresa, de repente poder tirar coisas que estão rodando numa máquina cara, como é um mainframe, e poder colocar elas em máquinas com tecnologias mais baratas, ok? Desenvolver para a reusabilidade, né? Implementando lógica genérica e reutilizável. Então aqui é você desenvolver aquele pensamento, quando você está desenvolvendo, de não pensar só naquele problema que você está resolvendo, naquele momento, mas pensar assim, ó, olha, eu estou desenvolvendo aqui um novo serviço, certo? Para resolver o problema desse processo, desse projeto que eu estou trabalhando. Mas o que eu posso fazer nesse serviço para que ele seja mais reutilizável, que ele não fique só servindo, para que ele não sirva somente dentro do escopo desse projeto que eu estou trabalhando. É disso que trata esse princípio da reusabilidade, com várias regras, vários padrõezinhos ali para você utilizar nesse sentido, né? Contrato de serviço padronizado, que trata de padrões de nomenclatura e da estrutura dos contratos, né? Para quê? Porque, às vezes, dentro das empresas, você duplica o dado, é o mesmo dado, é a mesma informação que está trafegando, mas como ela tem nomes diferentes, aí você acaba confundindo as coisas. Então, é você padronizar essa nomenclatura dos dados, a nomenclatura dos contratos, para que facilite para o pessoal da administração de serviços, quando estiver fazendo um trabalho de engenharia, de projeto de um novo processo de negócio, numa determinada tarefa lá, que eles vão ter que criar um serviço para automatizar aquela tarefa daquele processo, para facilitar eles a procura, inclusive, para saber se já não existe dentro do inventário de serviços algum serviço que já faça aquilo que eles estão precisando. Então, essa questão de você ter padronização de nomenclaturas e tal, isso facilita muito esse trabalho. É a questão de você ter um dicionário corporativo que tem o mesmo significado dos termos para todo mundo, ok? Se você tiver esse dicionário corporativo com a mesma significação de termos para todo mundo, vai facilitar depois, vai te dar o resultado de que não duplicação, né? De você ter um inventário enxuto, né? Um inventário que não tenha coisas duplicadas ali dentro. Ou seja, e isso é o que? É dinheiro, né? Quando tudo que você tem que fazer 2 vezes, ou 3, ou 4, você está gastando, né? Então, é nisso que te ajuda essa questão do contrato padronizado de serviço, dentre outras, né? Modularidade, né? Maximizar a componibilidade, a capacidade dos serviços serem componíveis, né? Composability, né? Em inglês, né? Componibilidade, né? Habilidade de ser composto, que tem muito a ver com esse princípio do reuso, né? Mas aqui é você trabalhar o serviço de forma que você consiga compor ele junto com outros serviços. E aqui tem muito a ver com aquela questão de ACID, né? De atomicidade, de independência, né? Consistência, né? E durabilidade, né? Daquelas características transacionais. Né? Então, por exemplo, esse serviço ele tem que conseguir, quando você pensa ele para composição, ele tem que conseguir ser composto com outros serviços de uma maneira relativamente e até bastante fácil. A ideia é essa, né? É que a gente crie serviços que possam ser compostos. E isso tem vários impactos aqui, quando você pensa nisso aqui, tem vários impactos em infra, por exemplo. Você tem que ter um bom gerenciamento de infra para você poder fazer composição de serviços, né, compor bastante e tal, porque isso aumenta o nível de uso, vai ter impactos em escalabilidade e tal. Então tem uma série de considerações que você faz quando está tratando disso aqui. Né? Independência de Estado, né, esse é um dos princípios que é mais, vamos dizer assim, chatos, né? Porque ele fala de lógica adaptativa e sem gerenciamento de Estado. Por quê? Isso aqui é uma preocupação muito forte quando você fala de transação distribuída. Quando você fala como é que eu vou te dizer, de composição de serviço.
Lembre-se que um dos objetivos de SOA é a composição de serviços. É você poder trabalhar como se fosse um Lego, né? É montar peças, né? Trabalhar esses componentes assim e ir montando eles em novas composições para resolver outros problemas, diminuindo ao máximo possível a necessidade de você criar coisas novas, ok? Então, quando você está numa transação distribuída que tem várias máquinas, né, conectadas por uma rede, executando vários serviços por um componente central, que é o serviço de tarefa, que está orquestrando aquela execução toda, certo? Se você ficar passando o estado, se você ficar pendurando a execução entre as máquinas, você cria, você usa memória demais, você consome recursos de máquina demais. Você prendendo o estado numa cadeia, por exemplo, quando você está executando tudo na mesma thread, você não chama várias classes encadeadas ou vários programas encadeados numa sequência de calls, uma sequência de chamadas entre eles. Isso tudo cria um estado enorme de consumo de memória, né? É uma transação, é uma thread, uma task que fica presa, executando ali, consumindo memória, consumindo processamento, ok? E quando você faz isso numa rede distribuída, e aqui é o lado negro que eu estou falando, né, de você trabalhar com transações distribuídas, com o conceito de componentes distribuídos para fechar uma transação, naquela arquitetura que é proposta pelo Tomazeo, né, essa questão, é um dos pontos fracos, é um calcanhar de Aquiles, né, de você ficar aprendendo o estado. Então a ideia é que você, à medida que você vá chamando pela rede os serviços, você passa o estado junto. É uma das propostas que ele tem, né, que você faça que você passe o estado junto como parte do payload, né, como parte da mensagem, né? Então, no serviço, você está executando, por exemplo, um serviço de tarefa de um processo. Quando ele chama um serviço que ele depende dele, que daí já estamos no segundo nível da árvore de execução, ele passa todo o estado de controle dele, ele passa junto, né, do payload e ele sai fora, né, do processamento e bota um callback. Né? É a sincronicidade, ok? É o uso bem forte de assincronicidade. Quando você trata essa questão da independência de estados. Então, ele tem essas duas propostas. Uma é você passar no payload, e aí vai indo, executando, e todo mundo vai pendurando isso, aí esse payload vai crescendo, né? Esse payload vai crescendo, e na volta, aí vai restaurando o estado dos componentes, e ele, da mensagem, ele pega o estado, e aí continua a execução do ponto onde ele tem que executar, volta para quem chamou ele, sai fora, e aí você consegue aproveitar melhor os recursos de máquina. Mas, em compensação, com essa abordagem, você onera a tua rede. Tanto que no livro do Tomazeo, ele fala de ter hardware para quebrar XML e tal. Uma outra alternativa é você fazer o diferimento de estado na própria máquina que você está executando o seu serviço, por exemplo, jogar dentro de uma tabela de banco de dados ou de um arquivo de texto, e aí a sua thread você faz ela morrer, e quando voltar, ela retoma o processamento do ponto onde parou, ok? E aí tu tem várias, né, para garantir isso aqui, você tem várias implicações no teu desenvolvimento, ok? Então, e até por isso, por conta dessa questão, que a independência de Estado ela virou um princípio, porque ela realmente ela é um ponto de bastante atenção para você conseguir implementar aquele inventário com aquela separação em várias camadas que é preconizada pelo Tomazeo. Você tem que ter um gerenciamento de Estado muito eficiente para conseguir fazer com que aquilo lá não derrube a tua infraestrutura, ok? Mas é possível, tá? Tanto que o pessoal do top-down, isso é polêmico, que o pessoal do top-down, eles defendem que não tem que ter aqueles níveis de inventário lá para baixo. Serviço de regra de negócio, serviço de entidade, serviço de utilitários, né? Tem muita gente que não, que o serviço está ali, é só de tarefa, e aquilo ali é a aplicação que você vai fazer o deploy no servidor e acabou, ok? Mas isso, em contrapartida, reduz o teu reuso a um nível somente de processo, de fazer combinações entre as tarefas no sequenciamento delas dentro dos processos de negócio. Então, é um nível de reuso também muito limitado, né? Tem que trabalhar bem essas questões para você chegar no nível adequado para a sua empresa. E realmente não é fácil. Por isso que poucas empresas conseguem efetivamente fazer SOA para valer, porque isso aqui custa, né? Custa tempo, custa paciência,
né? E às vezes as pessoas não estão até nem preparadas, né, para conseguir trabalhar dentro de todos os aspectos da empresa, de infraestrutura, todos os departamentos que são envolvidos por isso aí, ok? Muita gente implementa SOA sem estudar os princípios da orientação a serviços, sem saber o que é orientação a serviços e sem saber o impacto que isso traz. E esse despreparo pode levar a muitos problemas, inclusive ao fracasso da iniciativa, ok? Então vamos falar aqui de um outro princípio, que é o da autonomia, né, que fala das fronteiras funcionais e de runtime, bem independentes, ou seja, que o serviço ele tem que ser o máximo possível autocontido, né, que ele tem que se resolver sozinho, sem precisar de dependência de outros recursos. Né? Tudo que o serviço precisa para executar tem que ser dele, em termos de recursos físicos, de banco de dados e tal, né? E tem várias maneiras de você tratar. Né? E inclusive que a forma de você acessar, quando fala de autonomia de serviço, desse princípio, que a forma de você acessar tem que ser através da interface publicada do serviço e somente através dela. Então, para que você consiga gerenciar bem todos os aspectos de disponibilidade desse serviço, na parte de infra, né, de acordos de nível de serviço e tal, tem uma série de implicações esse princípio da autonomia, um princípio também muito importante. O princípio da descoberta, que é, ou seja, olha, eu tenho serviços, e se eu tenho serviços é porque eu quero que os meus desenvolvedores em tempo de desenvolvimento descubram eles, e também os caras que estão projetando sistemas possam descobrir e saber que existem esses serviços no inventário para poderem utilizá-los, ok? Então, o princípio da descoberta trata disso. Quando você está desenvolvendo, como é que você faz para que o seu serviço seja descobrível pelos outros, né? E trata também de qual a infraestrutura que você vai utilizar, os métodos que você vai utilizar para que o seu serviço seja descobrível, para que o seu nível de reuso possa aumentar, para que ele possa ser reutilizado, ok? E o princípio da abstração, no final, que é para minimizar o acesso a metadados de integração e do provedor. Porque, assim, esse princípio da abstração, ele está junto com o princípio do baixo acoplamento, né? Porque a ideia, quando eu publico um serviço, é que os detalhes de implementação, eles não podem estar representados no contrato. Você não tem que dizer, por exemplo, que aquilo ali vai executar em COBOL, não tem que ter um indicador no teu contrato, que se ele for C é porque vai executar em COBOL, e se for J vai executar em Java. Não pode, porque aí você está tendo um acoplamento, né? O serviço, ele tem que expor uma coisa de formato, assim, vamos dizer assim, em relação ao negócio que está sendo tratado, né? Ou a entidade que está sendo tratada. Tem que haver com a coisa, né? E não com a tecnologia, né? Não pode ter acoplamento entre as coisas. Então, o princípio da abstração ele diz o seguinte, olha, você tem que esconder do consumidor os dados de serviço que dizem respeito somente à implementação, e que são de interesse somente do cara que está provendo o serviço, que está expondo. Você tem que expor para a descoberta de serviço os dados que interessam para quem está consumindo do ponto de vista do negócio, né? Para aquele problema de negócio que o serviço se propõe a resolver, então eu exponho metadados para descoberta que digam respeito a isso, ao negócio, e não que digam respeito à implementação, ou se é mainframe, ou se é plataforma distribuída, detalhes de implementação, sejam eles quais forem. Ok? Então, assim, esses são os princípios de design de serviços preconizados pelo Thomas Sowell, ok? E deixa a moto passar. O meu isolamento acústico aqui ainda não está dos melhores, mas assim, entrando um din-din aí, né, a gente vai melhorar essa acústica da sala aqui, ok? Esses são os princípios do Thomas Sowell, ok? Tem aquele outro cara que eu falei para vocês, o Papazoglu. Esse cara coloca 3 princípios. Ele coloca o princípio do baixo acoplamento, ele coloca o princípio da coesão, e ele coloca o princípio, acho que é da composição, não lembro direito. Mas esse princípio aqui, da coesão, ele é muito importante, ok? Porque ele tem a ver com o quê? O que é uma coisa coesa? Eu acho que esse princípio ele poderia ser adotado aqui nessa literatura do Thomas Sowell, porque ele tem a ver
ele reforça muito uma coisa que ele fala nos livros dele, que é o quê? Que o serviço ele tem que ser voltado para a resolução de um assunto específico. E tudo aquilo que o serviço tem de operações, de funcionalidades, de possibilidades de execução dentro do escopo daquele serviço, tem que ser relacionados àquilo que o serviço, ao problema que o serviço se propõe a resolver. Então, isso, traduzindo em outras palavras, um serviço que trata de clientes não pode ter coisa de fornecedor lá dentro, nem de produtos, né? Um serviço de fornecedor não pode ter coisa de clientes, ele tem que ser coeso, ele tem que ser relacionado ao assunto que ele se propõe a tratar, ok? Então, esse princípio da coesão do Papazoglu, junto com esses outros aqui do Thomas Earle, eles dão um bom conjunto de princípios que, se você souber trabalhar eles dentro da sua organização e utilizar eles tanto para o desenvolvimento do software, quanto para a governança do teu inventário de serviços, quanto para a gestão da tua infraestrutura e a disponibilização e utilização da tua infra, você vai ter uma arquitetura SOA muito bacana, muito eficiente e sustentável no tempo, ok? Então, essa foi a nossa aula de número 11. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.